Ó, se você acha que João Batista era só um louco que vivia sozinho no deserto e que comia gafanhoto, aquele animal nojento, você precisa assistir esse vídeo completo, porque hoje eu vou te ensinar tudo o que não te ensinaram sobre João Batista. E aí, tudo bem? Eu sou o Pastor Berloff e eu tô aqui sempre para te ensinar mais sobre a vida de Jesus, né? E os acontecimentos sobre Jesus, e hoje a gente vai falar do primo de Jesus, esse cara muito louco, um cara que nos inspira até hoje. Afinal, se você é batizado, se eu sou batizado, é tudo por culpa desse cara aqui. Só que o que eu vou te ensinar sobre João Batista, provavelmente o seu pastor nunca te ensinou. Desde a alimentação dele, que ele não comia aquele animal, fica tranquilo, até da onde de fato João vivia no deserto e coisas mais potentes sobre a história dele, inclusive sobre João Batista ser por direito sumo sacerdote. Tudo isso eu vou te ensinar nesse vídeo e vamos começar agora. Bom, vamos do começo, né? O que nós temos de informação é que João Batista era filho de Zacarias com Isabel. E ó, já vou reconhecer de cara o espírito da quinta série que ainda habita em mim, que nem Jesus conseguiu tirar, tá? E eu não consigo falar ou pensar Zacarias sem pensar no Zaca, mano. Dá, né? Eu sempre vou falar Zacarias esboçando um leve sorriso. Eu não tenho condições, já tentei tirar em terapia, não sai, tá? Então tá, João Batista era filho de Zacarias com Isabel. E olha só o que o texto diz. Zacarias era sacerdote da linhagem de Abias. Já Isabel era descendente direta de Arão, né? Mas que merda isso significa? Aparentemente não é nada, né? Mas compreendendo a lei judaica, nós entendemos o seguinte: toda a tribo de Levi servia no templo. A linhagem de Arão eram os sacerdotes. E a linhagem direta de Arão era o sumo sacerdote. Já fez as contas aí? O pai do João Batista era sacerdote. A mãe de João Batista era a linhagem direta de Arão, sumo sacerdote. É isso mesmo, João Batista era por direito o sumo sacerdote da época. Que? Eu falei para você que esse vídeo aqui estava extremamente demais, a sua mente vai explodir um atrás do outro aqui hoje. Tá, mas quem era o sumo sacerdote na época de João Batista? Anás e Caifás. Sumo sacerdote é um só. E por que nós temos Anás e Caifás? Bom, eu vou te explicar como é que isso acontece. Mas entenda primeiro esse texto aqui, quando Lucas explica toda uma estrutura hierárquica romana. Afinal, você sabe que na época de Jesus, Israel tinha se tornado meio que uma província do Império Romano, visto que na década de 60 a.C., o Império Romano chegou sobre Israel. Bom, eles começaram a mandar em tudo, inclusive a colocar os seus próprios governantes dentro de Israel. Bom, na época de Jesus, nós temos um Herodes sendo rei da Judéia. Herodes, rei na Judéia. Que rei na Judéia, maluco? Que Herodes rei? Tudo isso por conta do Império Romano sobre Israel. Agora vamos voltar um pouquinho. Falando em Império Romano, falando em Herodes, você lembra de um Herodes que quando descobriu que o menino Jesus tinha nascido, ele mandou fazer o quê? Ele teve a brilhante ideia de mandar exterminar, matar, massacrar todas as crianças até 3 anos de idade. Percebe o poder que o Império Romano tinha sobre a sociedade de Israel? E vem comigo, você nunca achou demais, meio descabida, essa ação do Herodes por causa de um medo de uma criança mandar matar todas? Pois é, você tem que entender que o negócio ali não era só Herodes e Jesus, tinha muito mais coisa envolvida. Quando Herodes manda matar todas as crianças, quem tem que fugir junto com Jesus? João Batista. Afinal, João Batista tinha apenas 6 meses de vida a mais do que Jesus. Quando José e Maria fogem para o Egito para esconder Jesus, Zacarias e Isabel também fogem para esconder João Batista. João Batista seria o sumo sacerdote por direito, e por causa do extermínio mandado pelo Herodes, agora ele tem que fugir. É nessa brecha que Anás e Caifás tomam o poder.
a sua mente explodindo agora e finalmente entendendo esse texto aqui, ó. Que o seu pastor chatão falava que você tinha que se esforçar muito para ganhar sua salvação, porque o reino de Deus só é para quem toma força. E Jesus estava te contando que desde os tempos de João Batista, o templo, o reino de Deus, foi tomado à força por Anás e Caifás, por homens violentos que deram um golpe no templo. Eu falei, esse vídeo aqui tava demais, mano. Você já tem que parar tudo e mandar esse vídeo para outras pessoas. Tá abrindo sua mente, não tá? Então para, comenta, curte, se inscreve no meu canal, porque eu preciso da sua ajuda. Já pega esse link aqui e já envia. Antes de assistir o final do vídeo, você tá vendo que o vídeo tá demais, não tá? E eu juro para você, eu não cheguei nem na metade. A sua mente vai explodir ainda mais. Bom, vamos lá. Quando nós temos, então, Anás e Caifás dando esse golpe, aproveitando essa brecha, nós já temos uma estrutura toda corrompida dentro do templo, correto? Aliás, se você um dia quiser fazer um curso decente de teologia, se liga aqui nos comentários que nós temos um curso que você vai aprender tudo isso e muito mais. Uma das coisas que você vai aprender nesse curso é quando, de fato, começou a corrupção no templo judaico. No nosso curso Agora Eu Entendi, eu ensino, eu mostro até o nome e a data dos 2 primeiros corruptos do templo. De forma resumida, essas primeiras corrupções no templo começam aproximadamente 150 anos antes de Cristo. 150 mais ou menos anos antes de Cristo. Sabe o que acontece também nessa época, mais ou menos aí, 150 anos antes de Cristo? Um grupo de sacerdotes que estavam descontentes com toda essa corrupção que estava acontecendo, eles se rebelam, eles se desligam do sistema religioso e fogem, e vão começar uma escola sacerdotal marginal. E sabe para onde eles vão? Para o deserto. Sim, agora eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês sobre os essênios. Bom, os essênios, eles já existiam na época de Jesus, mas perceba que eles não são nem citados, né? Jesus o tempo todo é confrontado pelos fariseus, o tempo todo confrontado pelos saduceus e outros, mas os essênios não aparecem, né? Parece que os essênios nunca causaram problema para Jesus. E talvez vocês pensem que eles ficavam muito longe, muito afastados, mas a comunidade ali dos essênios ficavam a 8 quilômetros de Judá. Bom, os essênios, eles ganharam mais notoriedade depois de 1947. Sim, muito recente, porque foi aí que foi descoberto os manuscritos de Qumran, também conhecidos como manuscritos do Mar Morto, que foi nada mais, nada menos que dezenas e centenas e milhares de textos escritos por essa comunidade, que foram descobertos apenas agora, em 1947, mas que contém cópias da Bíblia judaica mais antigas que a nossa própria Bíblia. Pois é, eu não vou poder explicar isso para você, tá? Faz o nosso curso que você vai ficar maluco, tá? Mas é isso aqui que eu consigo resumir aqui e agora. Tá, o que esses essênios têm a ver com toda a história de João Batista? Você está insinuando que João Batista era um essênio? Não, eu não estou insinuando. Vem comigo e eu vou te mostrar o restante. Uma outra informação que temos de João Batista é que ele era um nazireu. Isso é um voto judaico, assim como Samuel, assim como Sansão também era, tá? Em resumo, eles não podiam fazer a barba, cortar o cabelo, não podia ter contato com um morto e não podiam beber, tomar bebida alcoólica. Esse voto do nazireado tinha muito a ver com uma prática de vida saudável. Tinha essa base de uma vida saudável. Lembra do Sansão super forte, né? É uma ideia de uma vida saudável para que você esteja no ápice, para receber o dom de Deus, ou até mesmo fazer um avivamento dentro da religião. Justamente o discurso de arrependimento de João Batista. E sabe os essênios? Eles também tinham essa ideia de vida saudável. Inclusive, eles eram vegetarianos, sim, eles não comiam carne. Ah, então parou, né? Ô pai pastor burro!
Se os essênios eram vegetarianos, não comiam carne, é óbvio que João Batista não podia ser, né? Afinal, João Batista se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Eu nem sei se você está preparado para isso. Eu acho que o seu chão vai sair debaixo do seu pé. Porque não? João Batista não comia esse animal ridículo, nojento aqui, não, fica tranquilo. Mas o texto diz gafanhoto. Diz. A palavra ali é acre, que sim, é traduzida como gafanhoto nos dias de hoje. Mas sabe como as primeiras comunidades gregas traduziam a palavra acre? Como planta. Mais especificamente aqui, ó, essa planta, uma alfarroba que tinha essas vagens. Essa planta aqui era chamada de acre, que pode ser traduzida como gafanhoto. Aliás, sabe como esta planta aqui é chamada até hoje em algumas comunidades europeias? Pão de São João. Ai, você tá de bobeira, né? E você sempre achou que João Batista comia aquele animal. Não, ele comia essa planta, mel silvestre, porque ele era vegetariano, assim como os essênios. Quer ver uma outra curiosidade muito legal sobre isso? Lembra quando Jesus fala sobre João Batista para os fariseus? Quando Jesus fala assim, olha, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Aliás, aqui tem uma curiosidade incrível, que a palavra que Jesus usa ali para falar sobre a roupa fina é malakoi, que é a mesma palavra que é traduzida em 1 Coríntios capítulo 6 para homossexual. Bom, mas isso eu posso explicar num outro vídeo. Comenta se você quer saber sobre isso. Mas Jesus diz que João Batista poderia ser chamado de caniço agitado pelo vento, justamente como os fariseus chamavam ou xingavam os essênios, que era essa comunidade que se rebelou contra a religião judaica. E eles diziam que os essênios eram caniços agitados pelo vento, que se deixavam levar por qualquer vento de doutrina. Que é mais uma curiosidade que tem em comum o próprio batismo. Todos os registros mostram que os essênios tinham um grande apreço por esses banhos de purificação, coisa que não era muito comum na tradição judaica, a não ser em momentos específicos. Foram os essênios que começaram a utilizar isso com mais rigor, com mais frequência. João Batista sai da comunidade dos essênios, ali por volta dos seus 30 anos, traz muito dessa cultura e da sua tradição e começa a fazer o seu próprio caminho, ou melhor dizendo, preparar o caminho para Jesus. Bom, e não se esqueça de uma das coisas mais importantes que eu falei aqui, que talvez depois de tanta informação assim você esqueceu. João Batista era nada mais, nada menos do que, por direito, o sumo sacerdote da época. E você precisa lembrar que nós estamos falando de um estado teocrático, ou seja, o sumo sacerdote, ele não tinha só um poder religioso, ele tinha um poder político, ele mandava em tudo. E quem estava agora no sumo sacerdócio era Anás e Caifás, inclusive homens que mandaram matar Jesus. Então nós temos o sumo sacerdote por direito da época, que não era sumo sacerdote porque foi tomado de um golpe no templo por Anás e Caifás. Este mesmo se refugiou na comunidade dos essênios, comunidade sacerdotal justamente que saiu do templo por causa da corrupção e que vivia agora um estilo de vida querendo um batismo de arrependimento em toda a religião judaica e no templo. João Batista vem e traz essa ideia e esse discurso desse batismo de arrependimento contra uma religião corrupta. É por isso que Jesus se deixa batizar por João Batista, porque o ministério de Jesus era o mesmo de João. Jesus estava prestes a enfrentar aquele templo corrupto, aquele templo que o próprio Jesus entra depois com azorrague, com chicote, destruindo, batendo, quebrando. O mesmo templo que Jesus disse que destruiria, o mesmo templo que Jesus destituiu, o mesmo sumo sacerdote que Jesus enfrentou, e o mesmo sumo sacerdote, ou os sumos sacerdotes, que matou Jesus. Agora você está entendendo a importância deste cara na vida de Jesus, no ministério de Jesus e na mensagem do Evangelho. Bom, o final de João Batista você sabe, por causa dessa vida afrontosa
que ele vivia denunciando, ele chegou a uma vez denunciar o Herodes, que estava pegando a própria cunhada, e por causa disso ele acabou perdendo a cabeça. Mas muito antes disso, ele exerceu o seu papel principal de sumo sacerdote. Quando foi isso? Bom, você sabe qual era o papel principal do sumo sacerdote? Deixa eu te lembrar. Uma vez por ano, no sábado, na Páscoa, o sumo sacerdote tinha que escolher o cordeiro da propiciação, o cordeiro que seria imolado e que seria feito o sacrifício para arrependimento e perdão de todos os pecados do povo de Israel. Esse era o principal papel do sumo sacerdote, escolher o cordeiro da propiciação. Eu não vou falar mais nada. Fica com esse texto e você mesmo tira as suas conclusões. João Batista aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus. Não que tira o pecado do povo de Israel, mas que tira o pecado do mundo. Eu vou parar por aqui porque esse vídeo já foi de explodir muita mente, né? Então, por favor, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E se você quiser ir além nessa teologia, tem curso aberto da nossa Escola Brasileira de Teologia, tá? Me siga lá no Instagram para conteúdos diários, tá bom? Siga também a nossa comunidade da garagem, seja membro de uma igreja online. E domingo que vem tem mais um vídeo aqui, beleza? Tamo junto e viva João Batista e toda a luta contra a corrupção dentro dos templos.